aqui para mais um podcast Contadoras no Comando, aqui nos estúdios Sescom Web TV. Eu sou Inês Lemos Lopes. E eu sou Carla Chiomento. Estamos aqui no Contadoras no Comando, que tem por objetivo inspirar vocês com mulheres incríveis que fazem acontecer, que transformam vidas, que transformam sonhos no universo contábil e também nos outros universos. E hoje a gente está honradas, de trazer Lilian Leandro, uma líder que está redefinindo aí os padrões do mercado, do mundo corporativo. A Lilian, ela tem uma visão, ela é uma inspiração para mim e para todos que cercam ela. Por quê? Porque além de ser uma pernambucana, minha conterrânea, ela trabalhou no mundo corporativo, passou pela parte de... tem empreendedorismo, tem o terceiro setor, tem um monte de coisas aí bacana. Tem... como é que chama? Cursos fora aqui do país. Daqui a pouco a gente tenta falar. Então, Lilian, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, um prazer enorme. Estou honrada de estar aqui com vocês. Lilian, a sua jornada é um verdadeiro testemunho de inspiração. Poderia nos contar como tudo começou e o momento em que o empreendedorismo corporativo se tornou a sua vocação? Legal. Nossa, que pergunta. Vamos lá. Eu acho que o empreendedorismo corporativo... O empreendedorismo eu vejo como uma atitude. Então... Eu não tenho um marco de empreendedorismo, mas eu tenho uma vida que mesmo corporativamente ela foi pontuada por atitudes empreendedoras. E então, mesmo dentro de uma hierarquia, mesmo dentro de um mundo corporativo, eu tinha atitudes de protagonismo, de buscar desafios, de não me conformar, nem de me acomodar, né? Eu tive uma história de 23 anos numa instituição, num grande banco da América Latina, mas nesses 23 anos eu não fiquei mais de 4 anos e meio em nenhuma área. E todas essas mudanças eu buscava. E isso, para mim, traz uma característica muito forte do empreendedorismo, que é justamente você buscar o novo, o desafio, não deixar que as coisas fiquem ali naquela mesmice. Mas respondendo a sua pergunta de como que isso aconteceu, o Cortella, ele esteve no banco para palestras inspiradoras e ele terminava a palestra fazendo uma pergunta: qual é a tua obra? E naquela época eu parei, foi um chacoalhão aquilo para mim. Eu lembro que aquela noite eu fiquei assim, tá, e o dia que eu morrer? Eu tenho uma filha de 26 anos e eu falava naquela época, e o dia que eu morrer, o que minha filha vai contar de mim, né? Minha mãe trabalhou 23 anos no banco. E eu falava, legal, mas não é isso que eu quero que ela fale de mim. Eu quero mais, né? Eu queria que ela, eu queria de fato ter uma obra para que ela pudesse falar sobre isso. E ali eu comecei a viver uma fase, talvez não, a fase de maior transformação da minha vida. Porque foi quando eu busquei de fato... pivotar a minha carreira, que até então tinha sido ali no mercado, no financeiro, para o terceiro setor. E ali eu comecei a encontrar sentido, que era o incômodo que eu vinha sentindo e não percebia. E a partir dali eu comecei a entender que o meu mundo era outro. E aí fui pivotando e estou aí há 10 anos já nesse mundo novo de terceiro setor. Muito bom. Eu queria dar um passinho atrás, né? Porque assim, eu tive a oportunidade de ouvir a sua história. E eu entendo hoje, olhando nas mídias, a qual profissional que você é. Mas não existe um profissional sem uma história antes. E eu fiquei apaixonada pela sua história, de como você chegou aqui em São Paulo e as situações que você enfrentou até você chegar no mundo corporativo. Então, eu queria só que a gente pudesse só entender um pouco, se você pudesse compartilhar, porque é uma jornada linda de uma pessoa que vem de um outro estado e chega aqui e faz história. Então, eu queria que você
se a gente pudesse dar um passinho atrás aí nisso. Claro, Inês, com muito prazer. E sim, minha história ela foi ali pontuada com ousadia. Eu falo que eu tinha muita ousadia porque eu nunca tive medo de tentar. Eu nunca tive receio de pedir. Eu sempre acreditei que o não a gente já tem. E eu sempre falava, para mim, o mais importante é o não rápido. A melhor resposta depois de um sim é um não rápido, porque daí você tem chance de mudar e redirecionar rapidamente. Então, nessa linha de buscar esse diferente, de sair de onde você se sentisse mais confortável, eu estava na minha bolha, né, familiar e no conforto ali de casa dos pais e com um trabalho, era do Banco do Estado, concursada. Mas o Banco do Estado estava entrando em intervenção branca, era aquela época da estatização dos bancos, da privatização dos bancos estaduais. Então, eu era concursada do Banco do Estado de Pernambuco. E foi quando eu negociei com o meu chefe, na época, para vir para São Paulo, que, como o Banco do Estado concentrava todo o desenvolvimento de sistemas em Recife, quando eu vim para São Paulo, eu vim ser usuária dos sistemas que eu desenvolvia lá em Recife, porque era tudo centralizado. Então, foi uma experiência bem diferente, porque nesse momento eu saio de uma posição mais protagonista e venho para uma posição diferente. E isso tiveram questões, inclusive com a pessoa com a qual eu fui trabalhar, porque, enfim, tinha questões salariais, porque meu salário era mais alto como eu vinha da tecnologia e do central. Então, isso gerou alguns desafios, porque foram situações de que me colocavam muito numa situação de... Nossa, será que eu vou dar conta disso? Será que eu vou dar conta disso? E muitas vezes eu pensei em desistir e falar, não é esse o mundo que eu quero, porque daí se abre mão de muita coisa, né? Eu sonhava com São Paulo, eu sonhava com novas oportunidades e tal, mas você deixa muita coisa para trás, você sai do seu conforto. E isso tem muito valor quando você passa quando você contorna esses desafios, mas a jornada a gente sabe que não é fácil. Então, daí vem a questão da persistência, da resiliência também, e eu acho que da rede de apoio, que na ocasião eu tinha a minha mãe. Então, eu lembro muito de um dia que eu liguei e falei, tô indo embora, não aguento mais, porque era muita pressão, era muito diferente tudo que eu estava vivendo aqui. E ela falou, minha filha, segura mais 2 meses. Se em 2 meses as coisas não acalmarem, ali eu estava talvez em 3 meses de São Paulo. E aí você volta. E exatamente nesses 2 meses foi quando eu entrei no Banco Itaú, que era o meu sonho, porque até então eu estava no Banco do Estado, eu vim transferida pelo Banco do Estado, e foi quando eu entrei então no Banco Itaú. E ali eu fiquei 23 anos, tive um grande momento de ousadia também, porque eu apliquei numa vaga que era para analista júnior, e na hora da entrevista eu falei, deixa eu te falar pro meu chefe, né, que estava me entrevistando, falei, eu não sou mais júnior, eu poderia assumir como pleno, mas a vaga era de júnior, mas eu pedi. Eu mostrei que eu não era mais júnior e eu fui contratada como pleno. Então, assim, é muita ousadia, né? Atitude. Então, pois é. E daí vai. Então, foram 16 anos na tecnologia, depois fui para a área de fundos de investimento e depois para a área de inovação. Então, isso foram 23 anos nessa trajetória aí corporativa. Acho que é isso. Contei um pouquinho dessa história, certo? Sim. Então, você tem a formação em... Ciência da computação. Ciência da computação. Era mulheres na computação, tecnologia, hein? Sim. Só aprender, né? A gente passa a mão pra ver se colhe conhecimento, a gente consegue arrancar. Com certeza. Bom, e sabedoria materna, né? É sempre, né? Sabedoria materna. Porque parecia uma profecia. Sim, espera 2 meses, daí no final de 2 meses você é contratada no lugar dos teus sonhos, né? Que eu sonhava. Que coisa boa. Ô, Lilian, a contabilidade é o alicerce de qualquer negócio. Sim. Mesmo sem uma experiência direta na área, como você integra a contabilidade em suas estratégias de empreendedorismo e inovação?
Olha, eu busco parceiros nos quais eu confio, que para mim, de fato, a contabilidade é essencial, né? Mas é grego para mim. E nem é uma área que eu tenho afinidade. Embora eu seja de tecnologia, eu poderia amar essa parte, até contábil financeiro, mas eu sempre busquei pessoas para me ajudar nesse assunto. E sem dúvida, é uma das minhas grandes preocupações, principalmente como gestora de uma entidade sem fins lucrativos. Quando o contábil é muito importante para qualquer processo que você for aplicar de projetos, para qualquer auditoria, tudo isso vai trazendo credibilidade para a sua atuação, para a sua organização. E a contabilidade tem um papel fundamental em mostrar que tudo está em compliance, que tudo está sendo feito como tem que ser feito. Então, é um grande aliado, apesar de não ser um amigo íntimo. Mas você faz bons parceiros, né? Isso eu acho fundamental. Fica a dica, hein, galera? É isso aí. Mas a sua fala traduz exatamente o sentimento do nosso negócio. A palavra confiança. Confiança. Tem que estabelecer essa relação. Porque eu sempre falo que a gente, enquanto líder, a gente não precisa saber tudo. A gente precisa saber como montar um time que a gente consiga entregar tudo, né? Mas as relações desse time, elas precisam ser relações de confiança, sem dúvida, porque principalmente quando a gente fala de contabilidade, né? Já entrando nessa parte de parcerias, qual momento você começou a desenvolver essas habilidades ainda no mundo corporativo? Porque eu sei que você tem uma liderança e a gente vai falar aí de alguns temas, porque você circula em todos os ambientes corporativos, no terceiro setor, enfim, trabalhos que você atua e brilhantemente, desenvolvendo pessoas, né? Então eu queria... Exato, porque você falou que você estava lá numa palestra e daqui a pouco deu um start, e aí como é que você conseguiu dar os próximos passos dessa questão de pivotar do corporativo e começar a entrar num outro mundo, num outro universo, que é o que você atua até hoje? Então, eu tive o grande privilégio de conhecer a Luísa Helena Trajano, que é a presidente fundadora do Grupo Mulheres do Brasil, ao qual eu faço parte há 10 anos. E essa história toda começou quando ela também foi lá na área, lá no banco, também como uma convidada para inspirar os colaboradores na época. E eu fiquei muito conectada com a fala, com o que ela trazia de conceito com relação à liderança de um modo geral, onde ela trazia o ser humano no centro de tudo. E aquilo me tocou de uma forma muito profunda, porque dentro do banco, a gestão de pessoas sempre me atraía, porque eu gosto de pessoas, mas era algo que muitas vezes eu me sentia não encaixando tanto, porque eu tinha esse lado mais humano e o banco, por sua característica de negócio, ele tende a ser... ele olha as pessoas, mas de uma forma diferente. Então eu falei... Caramba, essa mulher existe, porque tudo que ela está falando era mais do que fazia sentido para mim. Dentro do meu mundo, era o que eu aplicava, era o que eu praticava. E eu tinha um reconhecimento diferente dentro do banco, justamente em função dessas minhas características, dessas minhas competências. E eu estava... a gente tinha um processo de avaliação no banco, na época, que chama Nine Box, onde você é avaliado... o que você entrega, que são as suas metas, versus o como você entrega, ou seja, como você se comporta para fazer essas metas serem atingidas. E eu, naquele semestre, eu tinha tido naquele semestre não. Um ano e meio antes, eu tinha tido uma avaliação muito especial, o máximo da avaliação, por uma questão de pessoas, de gestão de pessoas. Então, eu estava, vamos dizer, muito bem na foto. E quando a Lu... Isso é ótimo. Junto aos meus líderes, time, né? O time. E eu falei, putz, eu preciso fazer algo para aproveitar esse momento. E pedi, então,
que eu pudesse fazer esse treinamento sobre liderança em Harvard. E foi algo inédito, porque, de novo, lá vem minha ousadia, porque nunca ninguém na história do Asset, do banco, tinha ido para Harvard. Para Harvard, fazer um curso de The Women's Leadership Forum. Eu vou aprender essas coisas, são muito chique. Foi incrível, uma experiência muito, muito incrível. Mas, de novo, né? Ninguém nunca tinha pedido. E daí? Mas deixa eu tentar, porque eu já tinha. E deu certo, porque daí eu tava num momento muito, muito bacana. Isso foi incrível, porque quando a Luísa veio, 1 ano e meio ali depois, e aí eu tive esse momento de conexão com ela, eu falei, putz, eu preciso ter uma segunda conversa com essa mulher, porque será que isso é de verdade? Será que ela existe mesmo? Era tão diferente do mundo que eu vivia, que eu falei, preciso ter um segundo momento com ela. E dali a uns 4 meses a gente conseguiu fazer esse encontro acontecer. Eu fui até o Magalu, mais um momento de ousadia, porque eu escrevi para ela pedindo para marcar ou um café, ou um almoço, ou um jantar. Olha isso. Para presidente do Magazine Luiza. Na época ela era presidente, ela estava na operação. Mas é uma dica, viu, gente? Olha só. Ousar não custa. Não custa. Não, o não você já tem. Não custa. Com elegância, com inteligência e com ousadia. Conta que essa história é muito legal. Pois é, e daí a gente... me avisaram, a conversa com a Luísa, uma conversa de... Não, calma, deixa eu só explicar direitinho. Quando eu mandei o e-mail, na verdade eu fiz uma postagem, porque naquela palestra eu fiquei tão apaixonada, tão encantada, que eu quis tirar uma selfie com ela na época, né? Imagina, a selfie estava começando a se falar. E postei no meu Instagram. Nem imaginei que ela tinha Instagram, mas aí, naquela mesma semana, eu a vi comentando numa foto de uma pessoa conhecida da minha rede. Eu falei, nossa, ela tem Instagram, então eu não queria mandar um e-mail para um genérico do Magalu. E aí eu mandei para ela falando que eu gostaria de conversar com ela, se ela tinha um e-mail. E ela me respondeu, passou o e-mail, e aí eu mandei o e-mail com ela com aquela foto dizendo que aquele registro representava um momento muito especial na minha vida e que eu gostaria de ter uma segunda conversa com ela. Aí poderia ser um café, um almoço, um jantar. Eu propondo isso para Luísa Helena Trajano. E aí ela respondeu. E hoje, obviamente, que eu convivo e conheço profundamente, é a Luísa. Mas na época, aquilo era muito diferente daquele mundo que eu vivia. E eu lembro que eu dei um grito assim, eu falei, a Luísa Helena me respondeu. E é ela mesma quem responde. E daí ela falou, é só agendar e tal. Daí foi um processo, né? Por questões de agenda, sincronizamos e foi incrível. Bom, me disseram, a conversa com ela é de 15 minutos, a minha durou 1h45. Porque foi um papo muito gostoso. Fluiu. Fluiu muito. E como a Inês já falou, eu sou pernambucana. Na época ela tinha um CEO pernambucano e ela chamou, e aí chamou outro pernambucano e não sei o que. Sei que aquela conversa foi uma delícia. E eu tô indo embora, já com minha bolsinha na mão. E aí eu falei, Luísa, você já fez um curso em Harvard que tem muito do que você fala, muito do que... né, de como você trata essa parte da mulher e tal. Ela falou, eu não fiz, mas eu já ouvi falar e tal. Aí ela disse, então... Aí ela falou assim, então, eu tô com um grupo de mulheres, isso era uma quarta, ela falou, a gente vai ter uma reunião, a gente vai ter a 3ª reunião depois de amanhã, que era a 6ª. Você gostaria de participar? Então eu falei, claro que eu gostaria, né? Demorou. E... ali era o Grupo Mulheres do Brasil, que tinham, na época, aquela 3ª reunião, tinham 120 mulheres. Hoje nós somos quase 130 mil. Olha isso. Estamos no mundo inteiro, né? Em todos os Quem é a culpada dessa expansão? Quem? Então, Lilian. 2 anos e meio eu fiquei, então, ali muito apaixonada, porque me conectei muito com Mulheres do Brasil. Porque, sim, ele tem um propósito muito claro de transformação, de ter um Brasil melhor, através do protagonismo feminino. E o mais incrível é isso, é porque não é assistencialismo. Não que a gente seja contra o assistencialismo, ele pode até ser meio, né? Mas ele não é o fim. Para Mulheres do Brasil, o fim é a transformação.
E aí isso me conectava muito, que eu falava, tá, então isso aqui me realiza. Agora eu tô entendendo que eu estou realmente fazendo o bem pro mundo, deixando alguma coisa... Construindo a sua obra, né? Construindo a minha obra. Deixando o meu legado. Ai, bati na Não, mesa. fica tranquila. Deixando o meu legado. Então, nessa hora eu entendi o que... de novo, né? O que você... Como você precisa, de fato, primeiro acreditar, depois ousar, né? Sem medo, porque, de novo, não você já tem. Então, você fala, às vezes, algo e pergunta, e aquilo vai ter uma repercussão muito maior do que você imaginou. E foi o que aconteceu, porque quem diria que dali 2 anos e meio... eu me transformaria na responsável. Na verdade, por estar desde o início, eu fui vendo organicamente aquele grupo crescendo. Eu tentava encontrar o meu espaço, porque afinal eu vinha de um perfil multidisciplinar. E eu tentava me encaixar em alguma das causas e tal, mas eu não era uma ativista de uma causa X ou Y, eu também não era uma profissional de marketing ou uma advogada. E eu falava, como eu posso ser útil, ser parte dessa transformação? Até que eu começo a ver aquele negócio crescendo organicamente, eu falei, peraí, planejar e organizar, eu sei. É comigo mesmo. É comigo. Isso aqui eu sei fazer. Mando bem. E aí propus, né, Luísa? E vamos levar esse negócio pro mundo? E ela falou, Lilian, você tá louca? A gente nem resolveu os problemas do Brasil ainda. Você quer resolver os problemas do mundo? Eu falei, não. Eu quero trazer a voz da brasileira que tá lá fora para contribuir com as nossas discussões aqui no Brasil. Foi mais além. Por quê? Porque eu tenho uma história de sair do meu quadrado. Quando a gente sai da nossa cidade, quando a gente sai do nosso mundinho, a gente adquire uma perspectiva diferente. Não que, na realidade, tudo fique diferente. Tudo fique mais simples. Porque se fosse... todo mundo migrava. Tava tudo resolvido. E tava tudo resolvido. Não é isso. Mas você sai, você olha de cima e você tem muitas outras variáveis e realmente sua visão amplia. E era isso que eu entendia. Como eu, ao sair de Recife, vim para São Paulo, eu sentia isso, eu vivenciei a minha mudança de perspectiva. Então eu falava, cara, essa mulherada que está lá fora precisa contribuir com as nossas discussões aqui. E elas vão trazer insights importantes e tal. Bom, e aí a Luísa olhou e falou, putz, gostei disso, põe no papel, vamos lá, não sei o quê. E foi ali que tudo começou. E ali, quando a gente criou essa área, por razões óbvias, eu virei a responsável. Sim. E ainda estou, né? Sim. Porque a gente não é nada, a gente está. E eu ainda estou, e a gente já está indo para o 8º ano de operação. Então, a partir dali, eu tive que realmente dedicar a minha agenda para isso. Faço 1000 coisas, claro. Sim. Como nós mulheres, né? Sim, quase todas, multitarefas, né? É verdade. Mas hoje, meu foco é realmente hoje Mulheres do Brasil e que muito me realiza. Aí eu encontrei. Nesse caminho de empreendedorismo, cada desafio é uma oportunidade de crescimento. Sim. Qual foi o obstáculo mais significativo que você encontrou, enfrentou? E, enfim, se foi no momento de mudança, enfim, um momento mais crucial aí, que você acha que foi um... Ai, adorei essa mudou. pergunta. Passou um filme assim... e eu falei, puta, eu quero falar de 2 momentos. Normalmente eu ia falar do último, mas eu acho que esse primeiro... Vou falar bem breve, que foi quando eu vim para São Paulo. Porque, embora tenha sido uma opção, foi muito difícil. Porque, de novo, eu vivia numa bolha, você abre mão das suas raízes, da convivência com família, com amigos, e eu era muito ligada no meu social. Então, eu vim para cá para uma vida muito sozinha. Embora eu tive uma paixão, que eu falo que foi o grande motivador, mas ninguém toma uma decisão radical, ninguém muda radicalmente por um motivo. É sempre um contexto, mas tem aquele, né, estopim. Mas enfim, então esse foi um momento de grande desafio, porque eu vim realmente para uma vida sozinha de muito mais autonomia, mas
era muito louco, porque ao mesmo tempo que eu tinha muita saudade, eu fiquei 4 anos sem ir para Recife. Nossa. Porque eu tinha que economizar, porque agora eu estava sobrevivendo em São Paulo, que tinha um outro custo de vida. Enfim, por outro lado, tinha uma satisfação enorme de estar dona da minha vida. Coisa que em Recife, aquela cidade pequena que você está ali, naquele oba-oba, naquele dia a dia, terminava que não acontecia. Mas o ponto, talvez, mais desafiador me aconteceu na saída do banco. Quando de um dia para o outro você acorda sem crachá, sem sobrenome, sem posição, e aí você vai num evento, qual a empresa? Aí você fala, não tenho. Qual cargo? Não tenho. Você não tem nenhum cartão de visita, porque daí você fala, quem eu sou, né? Então eu tinha... É como se eu tivesse várias Lilians dentro de mim, todas desconectadas, e assim... E agora? Nossa. Porque eu vivia isso, né? Eu tive uma carreira multidisciplinar e eu falava, e agora? Qual é o meu próximo passo? Só que, né, graças a Deus, graças a Luísa, graças a Mulheres do Brasil, ali estava começando a melhor fase da minha vida, porque esses meus 10 últimos anos... eles foram tão intensos, eles foram tão incríveis e eles foram tão disruptivos que eu diria que foi a melhor fase da minha vida. Mas sem dúvida nenhuma que toda a jornada foi importante para que eu pudesse estar vivendo esses 10 anos. Maravilha. Show de bola. Inês, tem uma pergunta aqui, eu vou fazer uma conexão conosco aqui na questão de contabilidade, né? Por favor. Aqui, assim, como você vê o futuro do empreendedorismo feminino no Brasil, juntamente com a contabilidade, e quais as mudanças que você espera nos próximos anos? Nós estávamos conversando de que aonde tem uma empresa, tem um contador. Sim. Né? Isso aí é uma questão já... fundamental. É uma questão já consolidada, né? E onde tem uma empresa, tem um contador. Onde tem uma empreendedora, onde tem uma empresa, tem um contador. Como que vocês fazem essas conexões dentro do empreendedorismo feminino com essas mulheres que estão fora e que estão aqui no país? Olha, é curioso quando a gente olha o modelo do Mulheres do Brasil. Então, a gente está falando de um movimento onde as pessoas são voluntárias, né? Um trabalho voluntário. E quando a gente observa a predominância do interesse dessas mulheres é no empreendedorismo. Então, quando você fala de futuro, como que eu vejo o empreendedorismo feminino, eu vejo ele se fortalecendo cada vez mais, até porque a gente tem uma mudança enorme do ponto de vista dos formatos de trabalho e de demanda de emprego versus população. Então, com isso, é necessário que esse empreendedorismo seja cada vez mais fomentado. E eu vejo um crescimento absurdo nesse caminho, especialmente para as mulheres. Quando a gente cruza com a contabilidade, eu vejo da mesma forma. Eu acho que tudo tem muito a ver com o perfil dessa empreendedora. De repente, você vai ter uma empreendedora que tem mais conexão com a área contábil e ela mesma vai ter mais propriedade no lidar, no olhar para a área, mas que, ao meu ver, o resultado, mesmo que você não tenha esse perfil, como é o meu caso, você vai buscar um parceiro, você vai buscar uma relação de confiança, uma empresa que te preste aquele serviço e que você se sinta confortável para chegar no mesmo lugar e ter aquilo tudo redondinho. Então, de futuro, eu acho que essa união é se consolidar cada vez mais, porque eu não vejo em nenhum momento isso se desgarrar, pelo contrário, é cada vez mais necessário que essas coisas andem
totalmente casadas e consolidadas, como já estão, né? Como já sempre foram, eu acredito. Não sempre, acho que é um processo também. É um processo. Eu acho que é um conjunto, né? Porque assim, eu fui parar, coincidência ou não, no Grupo Mulheres do Brasil, para uma reunião aberta, né? De portas abertas que a gente tem lá, por conta da Luciana Oliveira, que é uma contadora de Londres que você conhece. Sim, ela tinha lá todo um grupo, e quando eu estava em Londres, por conta do Sescom São Paulo, os seminários que a gente tem internacionais, que é muito legal. Pessoal, vocês não conhecem, a gente todo ano tem um seminário internacional que tem liderança, tem inovação, tem um monte de coisas relacionadas, é bem bacana, fiquem atentos às redes. Isso mesmo. E assim, eu tive a oportunidade de ir para Londres lá, a palestrante case era a Luciana Oliveira, e quando eu saí, fui conversar com ela, as parcerias, as conexões. Então, independente, minha opinião, independente da profissão que você está, quando a gente está falando do empreendedorismo feminino, do empoderamento, que eu acho que é muito legal eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, porque eu sei que você atua fortemente nesse tema. O que acontece? Onde eu fui parar? Olha a conexão. Outras amigas, a gente não tinha conexão, depois uma outra amiga conectou a gente para um evento incrível que a gente fez. Sim. E eu tava no carro, quando a gente foi contando, eu fui ouvindo a história da Lilian, eu falei, Lilian, você precisa ir lá no podcast, porque você vai ajudar outras mulheres a se empoderar, porque a mulher tem um problema, a gente conversou muito, que uma mulher, ela quer aplicar para uma função, ela olha, tem 5 qualidades, 5 habilidades, ela tem as 5, mas ela não se sente capacitada ou empoderada, ela vai falar, não tô pronta ainda. Então, acho que é muito importante esses grupos, assim como vocês contem aqui, que reúne contadores, esses outros grupos, que reúnem mulheres, que ajuda, que uma apoia a outra e que torna a vida da gente mais fácil. Então, nesse tema, o que você pode falar sobre liderança? Qual que foi a sua jornada aí na parte do empreendedorismo feminino e na parte de liderança? Eu acho muito, muito legal quando a gente pensa, e foi até legal, foi até bacana você lembrar dessa questão aí do quanto a gente é quase que não chega a se sabotar, mas a gente tem uma necessidade de estar 100% pronta para poder, por exemplo, aplicar. Tem até uma pesquisa, acho que é de 2017, no LinkedIn, e que ela fala que as mulheres aplicam bem menos do que os homens, porque elas precisam estar 100% preparadas para uma vaga. Só que quando elas aplicam, 18% elas conseguem ter mais sucesso. E o homem, ele aplica com 60%. Então, a gente aplica menos do que deveria e a gente tem mais sucesso do que eles que aplicam mais. Então, a gente sabe que existem os vieses, né, do quanto a gente tem que se provar mais, do quanto a gente tem que fazer mais, mesmo estando ali na mesma posição do homem. E a gente tem que tomar cuidado para não, nesse processo, não desanimar e não desistir. A gente tem que entender que tudo é uma jornada, que tudo é uma... E que cada etapa dessa jornada tem a sua beleza. Então, eu gosto de fazer a analogia com a borboleta, né? Ela vai ali para ela virar a lagarta, para ela virar a borboleta e dar aquele voo dela, que é o voo da liberdade, ela passa por desconforto, ela passa por desafios para entrar no casulo e se transformar. Então, eu acho que isso tem muito a ver com a nossa jornada enquanto mulher. Porque a gente precisaria acreditar mais na gente, ousar mais, né, de um modo geral, e ter mais coragem, como eles têm, e vai ter mais sucesso, com certeza. Mas assim, com a sua inspiração e mostrando, né, que o não a gente já tem, e com a ousadia, vamos criar mais coragem, né? Exato, ficou a dica, né? Fica a dica. Mesmo. E aí vem em linha com o que a gente vai falar agora, né? Sua liderança, ela tem sido um farol para muitas mulheres. Você acredita que sua história e seu exemplo pode motivar outras mulheres a assumirem papéis de liderança e fazerem a diferença?
Ou não só isso, assim, que tipo de dicas, de cursos, de que grupos que as mulheres podem participar para responder essa pergunta aqui, né? Porque é importante, eu também quero. Bom, primeiro, vou ser bem tendenciosa, né? Façam parte do Mulheres do Brasil. Façam parte do SESCOM, se você está na área de contabilidade. Na verdade, façam parte de coletivos. Façam parte de redes onde vocês possam trocar experiências. Porque quando você percebe que as suas preocupações, as suas dores, as suas inseguranças são... também outras pessoas sentem, então você fala, tá, então não sou eu o problema. E isso te dá né, isso acolhe os teus sentimentos e te fortalece. Então, eu acho que primeiro é isso, é algo que fica... Parece meio chavão essa coisa, rede de apoio, mas é isso, é buscar. Eu acredito muito que a gente não deve concentrar, fazer só uma coisa, tá focado só, porque... O mundo é muito efêmero, né? E as coisas acontecem... Tá tudo ali em muito movimento. E as conexões vão acontecendo. E daqui a pouco, coisas que você fez no momento que parecia isolado, ali na frente, vai fazer tanto sentido. E vai ser tão importante para aquele momento que você está vivendo, que você não tinha imaginado. Então é isso. É vivenciar e experimentar o máximo possível de coisas diferentes, equilibrando, mas de fato diversificando. Acho que esse é um ponto. Sim. Pois não. Não, é isso. É bem bacana essa dica que você deu, fazer parte de grupos, né? Então, entrar no site desse trabalho maravilhoso que você faz junto com seus pares, entrar no SESCOM, entrar onde quer que seja, né? Mas não pode ficar dentro do escritório. Não só. Precisa também, né? Precisa também. Tem que equilibrar os pratinhos. Equilibrar os pratinhos, isso mesmo. Me fala um pouco, porque assim, eu sei que você participa e você circula em várias frentes. E uma das frentes que você tem é o trabalho lá no Grupo das Mulheres, né, do Brasil, na parte de expansão, mas você também tem um outro projeto que você toca paralelo. Explica um pouquinho desse projeto, por favor. Como é que ele nasceu e como é que ele funciona e qual que é o propósito dele. Eu acho que é bem bacana, porque assim, você é a prova de que dá para atuar em várias frentes, desde que você tenha parceiros, conexões, vai por aí fora. Sim, pois é. Bom, eu sempre falei que meu DNA é um DNA empreendedor, né? Embora eu tenha optado por carreira corporativa, eu aos 16 anos, junto com uma amiga em Recife, eu criei um negócio chamado Boa Feira Boa. Sabe o que era o Boa Feira Boa? Era um delivery de frutas e verduras. Olha! Imagina se eu tivesse tido a visão do iFood. Do iFood, na época que demais. do Pão de Açúcar. Enfim, o que eu propunha era selecionar, lavar e ensacar frutas e verduras de qualidade. E a gente fez isso para as amigas das nossas mães. Só que daí essa minha amiga, ela... No final das contas, ela era quem tinha o recurso e o pai dela tinha, enfim, conseguiu colocar ali uma estrutura e de repente ela desistiu. E eu me vi sem oxigênio e talvez ali eu não estava tão madura para persistir naquilo e continuei ali na minha faculdade e tal, e depois, ainda na faculdade, já entrei fiz concurso para o banco e não investi nessa parte de empreender. Mas olha que sinal interessante. Sim, tava na veia. Tava na veia. Bom, então, é legal falar disso quando eu lembro de uma atitude aos 16 anos que já sinalizava o quanto eu tinha, na essência, características do empreendedorismo. Então, aos 16 anos, eu convidei uma amiga que tinha um pai que era, enfim, tinha condições lá de disponibilizar um caminhãozinho pra gente e a gente estruturou toda uma empresa que a gente nomeou de Boa Feira Boa,
que tinha o objetivo Boa, feira boa. de entregar frutas e legumes selecionados, limpos e ensacados. Olha lá o iFood. Olha. Exatamente. Imagina se eu Olha. tivesse tido essa visão, né? Naquela época. Ou persistência, né? Naquela época. E daí, a gente começou fazendo isso para a rede das nossas mães. E a gente entregava isso ali em Boa Viagem. Até que um dia, minha amiga cansou. Porque ela queria, enfim, descansar às tardes. E era de fato muito intenso. É puxado. Sim, Empreender é puxado. sim, empreender é Sim. puxado. E aí... Certamente eu não tive naquele momento... Bom, primeiro eu perdi o meu... Eu fiquei... Comprometeu meu pulmão porque o recurso vinha dela. E eu estava ali disposta ao trabalho, mas sozinha não dava para continuar. Talvez se eu tivesse mais força ali de... Não, é isso que eu quero e tal, eu poderia ter ido. Mas eu estava terminando a faculdade. Estava estudando. Estava estudando, entrando na faculdade. E assim que eu entrei na faculdade, já fiz concurso e entrei no Banco do Estado. Então, terminei que fui na carreira corporativa. Mas estava ali. Na veia. Na veia. Empreender na veia. É, isso aí. E fiz ali 30 anos de Itaú. 23 anos, que daí foram 7 de Banco do Estado, mais 23 de Itaú. Daí, quando eu saio e venho para o Mulheres do Brasil, foi aquela fase incrível de me conectar com algo que fazia muito sentido para mim, que realmente trazia esse preenchimento, esse sentimento de realização, de estar deixando algo de fato importante para o mundo. Mas sempre aquela coisinha falava, puxa vida, que vontade de ter de empreender, de ter um negócio, de ter o meu... Porque eu fui muito protagonista na minha carreira como um todo, executiva, na minha carreira, até mesmo no Mulheres do Brasil. Mas sempre de uma forma colaborativa, sempre de uma forma... não que o empreender não seja colaborativo, mas com mais autonomia. Eu tinha essa vontade de ter mais autonomia. Até que uma amiga apaixonada pelo planejamento familiar, me apresentou um projeto e eu fiquei encantada, me apaixonei pela causa, que nem era algo que me chamava atenção na ocasião, e ali eu entendi a importância do planejamento familiar para algo que eu já vinha trabalhando há tanto tempo, que é a desigualdade social. Então, o planejamento familiar é uma das causas raiz da desigualdade social, e o Mulheres do Brasil trabalha na desigualdade social, e eu falava, putz, isso é essencial. E por que isso não ir no Mulheres do Brasil? A gente entendia que o planejamento familiar era tão importante, é tão importante para a gente diminuir essa desigualdade, que a gente imaginava, isso precisa ter um foco, precisa ter precisamos falar só disso. E aí não entrar nesse leque que o Mulheres do Brasil trata, que é fundamental, mas que o planejamento familiar é como se viesse antes de tudo isso. Sim. E ali eu vi a oportunidade de, até que enfim, realizar aquele meu sonho de empreender. Porque, olha que bárbaro, naquela altura do campeonato eu estava falando de um contexto que ressoava muito mais em mim, que era o terceiro setor, e ainda com a possibilidade de viver a experiência do empreendedorismo. Então foi a junção. Exatamente. E foi aí que eu me uni ao sonho dessa minha amiga, porque ela há 4 anos já trabalhava nesse tema, mas nunca tinha conseguido colocar de pé. E aí vem toda a minha habilidade de planejamento, de estratégia, de fazer acontecer. E aí a gente, colocou isso em pé na pandemia. E aí, e trouxemos uma super novidade em termos de terceiro setor, porque a nossa ONG, ela é digital. Então, a gente não tem sede, é uma operação super enxuta. Olha. A gente trabalha com 5 projetos, mas o nosso grande foco é no advocacy. Então, a gente trabalha com as políticas públicas, a gente, desde o primeiro momento de fundação do Instituto, chama Instituto Planejamento Familiar,
a gente buscou estabelecer no Brasil o Dia do Planejamento Familiar nacional, né? Porque a gente tem o internacional, e daí a gente trouxe esse pleito para o mesmo dia do internacional para fortalecer o tema, e com isso a gente conseguir fazer uma grande campanha de conscientização envolvendo sociedade, envolvendo o governo e tudo mais. Então, o objetivo do planejamento familiar, do Instituto, é conscientizar, é trazer informação e também atuar nas políticas públicas para que a gente mude esse cenário, porque é um absurdo, os índices são assustadores, embora a gente tenha um arcabouço legal super incrível, porque a nossa lei tem mais de 30 anos, a lei do planejamento familiar, mas por falta de informação, e é disso que a gente está falando, é falta de informação, a gente não consegue fazer com que a sociedade entenda que tem todos os métodos contraceptivos disponíveis no SUS, que elas têm que as pessoas têm direito, e que tem inclusive instrumentos para quando elas não têm esse direito atendido. E aí nisso que a gente trabalha, nessa conscientização, em falar de uma forma leve, clara, acessível, né? Acessível, que conecte de fato, especialmente com classe C, D e E, muito embora são informações que muitas vezes classe A e B também não tem, não sabe. Exato. Enfim. Não mas é um canal, né? Um canal não é um privilégio só de um, né? Exatamente. A falta de informação. Então imagina que união de sonhos, né? Estar no terceiro setor, vivendo a experiência que eu tanto buscava, dessa autonomia maior, desse protagonismo, e sem, obviamente, abrir mão da minha grande paixão, que é o Grupo Mulheres do Brasil. E o Mulheres do Brasil é parceiro do nosso projeto também. Olha, perfeito. Sim. É muito e as coisas se alimentam conectam, mutuamente, né? se conectam. Porque eu não acredito que exista... O pessoal fala, não tem um CNPJ sem um CPF atrás. Não tem um CPF sem uma estrutura familiar minimamente. Então, é um conjuntinho, né? Porque se você tem essa questão, essa veia de empreender, você precisa ter apoio. Se você tem apoio, normalmente começa na parte familiar, amigos, e vai crescendo essa rede. Então, Com tudo certeza. é importante, né? Tudo é importante. Tudo vai se conectando Tudo e fazendo é sentido. Ecossistema. Ecossistema. Perfeito, ecossistema. Ah, é uma pena, a gente tem que ir caminhando, né, pro final. Que tristeza. Ai, que delícia. A gente nem sentiu o tempo passar. Pois é. Que bom, né? Lilian, por fim, qual o conselho você daria para aqueles que estão começando a sua jornada empreendedora e desejam deixar a sua marca no mundo? O legado, ou seja, né? A sua obra. Exatamente. Olha, eu acho que eu não vou deixar uma mensagem, mas eu vou deixar um desejo. Perfeito. E o meu desejo seria que as pessoas que estão nos ouvindo sejam bem-sucedidas na escolha das suas obras, na realização das suas obras, porque o dia que elas não estiverem mais aqui na Terra fisicamente, esse legado poderá ainda estar ajudando as futuras gerações e fazendo a diferença no mundo. Então é meu desejo que eu deixo para todos vocês. Muito bom, muito lindo. Lilian, eu quero muito agradecer a sua disponibilidade, a sua história de corporativismo, empreendedorismo e a parte de liderança feminina. Eu sei o quanto você batalhou para chegar nisso e eu sou muito grata. E em nome do Sescom São Paulo, do programa Contadoras no Comando, eu quero agradecer pela participação. Inês, a gratidão é toda minha. Muito honrada, foi muito prazeroso. Obrigada, minha querida. Adorei. É muito gostoso a gente falar da nossa história. É muito gostoso a gente dividir as nossas experiências. E espero que, de fato, tenha conseguido inspirar a sua audiência. E foi uma delícia. Adorei. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Muito Lilian, obrigada pela sua entrega, viu? Pessoal, até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Então, esperamos vocês.